E aí, fanático, seja bem-vindo para nossas notícias de hoje. Se não é inscrito, já aproveita que o botão está aí do lado e faça parte desse bando de loucos. No vídeo de hoje vamos falar sobre atraso do pagamento dos jogadores do Timão, que já dura 3 meses, e atletas podem deixar a equipe de graça. Segundo o portal Globoesporte.com, o Timão aguarda definições do Botafogo para assinar pré-contrato com o lateral Marcinho, de 24 anos. Vamos conferir também os números de Jô nas últimas temporadas e analisar como o atacante vai chegar no Timão. Com a saída de Wagner Love e a possível chegada de Jô, coloca em risco titularidade de Mauro Bozelli no todo-poderoso das galáxias. Tudo isso e muito mais, fanático, então já deixa aquele like maroto e bora para o vídeo. A semana começou agitada para o Timão. Segundo o canal do Globoesporte.com, o time do Parque São Jorge negocia a contratação do lateral direito Marcinho com o Botafogo. O jogador de 24 anos interessa ao Timão desde o início do ano. O jogador tem contrato até o fim do ano e a partir de julho poderá assinar um pré-contrato. Assim, as diretorias alvinegras discutem as condições para uma liberação antecipada. Além disso, outra notícia importante do Timão na segunda-feira foi a do atraso de salário dos jogadores, que chegou a 3 meses. Desta forma, o clube passa a correr o risco de perder jogadores de graça na justiça. Ainda esperando a antecipação do dinheiro da venda de Pedrinho, o Timão enfrenta grave crise financeira e há 3 meses não paga salários. O elenco deveria ter recebido na última sexta-feira, o que não aconteceu. O Corinthians, junto dos demais clubes participantes do Campeonato Paulista, formalizou um pedido ao governo do estado para a liberação dos treinos a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de junho. Que situação, hein, fanático? Essa diretoria tá esfregando o nome do Timão na lama. Muita falta de respeito e responsabilidade. Ações como essas deviam levar dirigentes para a cadeia. Comente aí, fanático, se você acredita que com as eleições no Timão esse cenário pode mudar. Em dezembro de 2017, o atacante Jô mal havia tirado a medalha de campeão brasileiro do peito quando recebeu uma proposta do Nagoya Grampus, do Japão, e deixou o Timão sem muito tempo para despedidas. Agora, 2 anos e meio depois, o atacante está perto de voltar ao alvinegro paulista. A possibilidade do retorno do Jô empolga a fiel, mas também levanta perguntas. Afinal, aos 33 anos, você sabe em qual condição o atacante chegaria ao Timão? Você sabe como foi a passagem dele pelo clube japonês? Jô teve 2 temporadas regulares pelo clube japonês em número de jogos, mas oscilou em gols. Em 2018, foram 37 partidas, 31 como titular, e 24 gols marcados. Em 2019, foram 37 partidas, 32 como titular, e 8 gols marcados. Na primeira temporada, Jô foi o artilheiro do campeonato japonês. Em 5 oportunidades, ele marcou 2 gols na mesma partida. Além disso, teve 2 hat-tricks, 3 gols em um mesmo jogo. Em 2019, ele marcou 6 vezes na Liga do Japão e outras 2 na Copa. E chegou a enfrentar um jejum de 12 jogos sem marcar. O último gol foi em 8 de setembro de 2019. Depois, passou em branco em 9 confrontos. Um possível problema caso o atacante retorne ao futebol brasileiro deve ser a falta de ritmo de jogo. A última partida de Jô foi em 7 de dezembro do ano passado. Já são 6 meses sem atuar. O que minimiza esse problema é o fato do futebol estar paralisado aqui no país. A saída de Wagner Love do Timão faz Mauro Bozelli herdar o posto de jogador mais velho do elenco. Aos 35 anos, o centroavante argentino vivia seu período mais consistente no clube nos primeiros meses de 2020, mas deve encarar um cenário bem diferente quando o futebol retornar. Titular absoluto de Thiago Nunes, Bozelli começou jogando em 12 das 14 partidas da equipe na temporada, contando amistosos. Isso depois de um 2019 com bastante dificuldade para se adaptar ao estilo de jogo de Fábio Carille. Com 6 gols e 2 assistências, ele estava perto dos 1000 minutos antes da paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus.
Agora, mesmo como o mais experiente do grupo, pode ganhar uma forte concorrência no ataque. Jô, autor de 25 gols na temporada de 2017 e protagonista do título brasileiro do Todo-Poderoso das Galáxias no mesmo ano, Jô chegará ao Parque São Jorge com status de titular absoluto, caso a negociação seja, de fato, concretizada. Algo que pode mexer com o ataque alvinegro. Com Wagner Love, Thiago Nunes chegou a usar uma formação com os dois centroavantes como titulares em 3 jogos durante o ano. Com Bozelli mais enfiado na área, Love circulava na linha de trás, como uma espécie de segundo atacante. A versatilidade de Love também o fez ocupar espaços pelos lados do campo algumas vezes. Situação que não deve se repetir com Jô e Bozelli. Nenhum possui tais características. Paralelamente com as possíveis mudanças no campo, Bozelli vive situação incerta fora dele. Sem prazo para o retorno do futebol, o centroavante tem contrato com o Timão apenas até o fim do ano. De acordo com o diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, não é hora de se falar em uma possível renovação. Em ano eleitoral, o alvinegro paulista elegerá seu novo presidente no fim da temporada. A situação do argentino passa também pelo entendimento com a futura gestão. Em uma entrevista recente, Bozelli rasgou elogios ao clube paulista e disse que sua família está completamente adaptada à vida no Brasil. Abre aspas. Eu trato de aproveitar. Sei que não tenho mais 10 anos de carreira, então tento aproveitar tudo. Gols, titularidade, banco, cada momento. Afirmou Mauro Bozelli durante live que aconteceu semanas atrás em seu perfil do Instagram. E aí, fanático, a pergunta que não quer calar: o Timão deveria renovar o contrato do argentino, ou você acha que com salário alto e com a idade avançada, seria melhor investir o dinheiro em uma opção mais pontual? Que de fora, fanático. Já confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado. Aqui você tem as notícias mais relevantes e sem sensacionalismo todos os dias. Não esquece de ir conhecer nosso site oficial. Lá tem tudo para você ficar cada vez mais atualizado sobre o Timão e o mundo. Já aproveita e deixa aquele like maroto e bora para a sequência. Um estudo divulgado nesta última segunda-feira pela consultoria Pluri mostrou dados preocupantes sobre as finanças do Timão. Os especialistas em análise de balanço de clubes constataram que o time do Parque São Jorge registrou no último ano um aumento elevado do endividamento e a perda recorde de 94% no patrimônio líquido, que agora soma o equivalente a 12 milhões de reais. De acordo com o estudo, que foi recebido pelo Estadão, o Timão teve como motivos para os resultados ruins uma sequência de quedas na arrecadação somada ao aumento de gastos. A equipe teve uma redução de 62% nas receitas com vendas de jogadores e 9% de diminuição nas receitas gerais. Para complicar, o clube ainda elevou as despesas em 23% em relação ao ano anterior e registrou um déficit de 177 milhões de reais. A Pluri contabiliza que a dívida do clube subiu 39% e chegou a 765 milhões de reais. O valor não leva em conta as pendências referentes à construção da Arena Corinthians. Em comparação ao exercício anterior, da temporada de 2018, um número que chama a atenção é a quantidade de empréstimos e financiamentos. O aumento foi de 142%. O clube teve de recorrer a 97 milhões de reais de instituições financeiras. Em entrevista ao Estadão na semana passada, o diretor financeiro do Timão, Matias Romano Ávila, admitiu o cenário complicado e comentou que para piorar a pandemia do novo coronavírus oferece ainda mais dificuldades para a equipe. Abre aspas. Como resolver isso? Tem de procurar cortar as despesas, porque as receitas foram interrompidas, mas as despesas continuam. Se tem um caixa reforçado, dá para contornar algumas situações. O futebol não tem lucro, é receita e é despesa, disse o dirigente. Para evitar ainda mais gastos durante o período de paralisação do futebol, o Timão cortou até 70% dos vencimentos dos funcionários, com piso de 3 mil, e 25% dos jogadores. A diretoria também interrompeu a ajuda de custos a atletas amadores e de outras modalidades e aguarda para saber se haverá competições de base.
Chegamos ao fim de mais um vídeo. Valeu, fanático. Espero ter colaborado nesse dia tão frio e escuro de quarentena. Não seja egoísta, compartilhe esse e outros vídeos, fazendo outro fanático feliz. Notícias, memes, stories, tudo para você ficar por dentro das novidades do Todo-Poderoso das Galáxias. Siga nossas mídias sociais. Valeu, fiel. E vai, Corinthians!